Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os métodos de medição de gases e vapores disponíveis, para os higienistas e dizer algumas características desses métodos, mas não assim entrar em muitos detalhes, tá? Porque aí já fica o assunto já fica com um nível de profundidade que não é o objetivo desse curso. Bom, primeiro, para a gente entender alguns dos processos de medição de gases, vamos estabelecer a diferenciação entre o que é absorção e adsorção, tá? A absorção, ela consiste em um material, uma substância absorvente, geralmente um líquido, absorver o contaminante, que é a outra substância. Então, essa substância contaminante, ela vai ser embebida pela substância absorvente. Então, ela mistura lá. E o maior exemplo disso é uma esponja, por exemplo. Ela absorve a água. A esponja é o absorvente e a água é o absorvido. Na adsorção, a substância fica apenas retida na superfície absorvente. Ela não mistura, ela fica retida, sem se incorporar ao volume da outra. Ponto. Visto isso, vamos passar para os métodos. O primeiro deles é o método colorimétrico. Esse método ele utiliza um amostrador volumétrico que tem uma bomba de sucção. Ela busca o ar no ambiente e joga para dentro do tubo colorimétrico. O tubo colorimétrico ele tem uma graduação e ele muda de cor conforme se aquele gás ou vapor que está se pesquisando ele estiver com uma certa concentração no ar. Então ele vai mudar de cor. Ele tem um problema, ele é bom para definir se existe mesmo contaminante, porque ele muda de cor. Vocês já devem ter visto, um método assim, para definir, por exemplo, se tem cocaína em bagagem de passageiro nos aeroportos. Eles fazem uma reação lá, um tubo colorimétrico, e ele, nesse caso lá, não é com bomba, é com outro reagente, mas o método é colorimétrico. Se ficar azul, a substância que o passageiro está portando é cocaína. Vocês já viram isso? Tem muito isso no canal NetGeo na televisão. Bom, mas enfim, NetGeo ou Discovery, não tem que dar o crédito certo. Como eu não sei qual deles deixa para ser um dos dois. Bom, mas enfim, esse método é um método que tem um erro relativamente alto. Ele é bom, ele define qual é a substância que está ali, porque ela muda de cor, porém a exatidão não é das melhores. Tem um erro relativamente alto. O outro método é o de absorção. Esse método usa um impinger, que é um recipiente no qual fica o líquido absorvente, aquele que vai reter o gás. Aí você precisa de fazer a amostragem por meio de uma bomba gravimétrica. Como característica, essa bomba busca o ar, faz ela passar dentro do líquido, dentro do recipiente, um impinger, e o contaminante fica retido, absorvido pelo líquido. Há um líquido específico para cada gás, por causa da reação. Então, por exemplo, você quer saber se tem acetileno, ou vamos supor, se tem vapor de gasolina, tem um líquido específico para gasolina. Vapores orgânicos tem outro líquido específico. Gás natural tem outro líquido específico. E esse tubo, esse recipiente, ele vai para o laboratório e lá sim é que é feita a análise para obter o resultado. O método de adsorção, que é o próximo, ele possui tubos coletores que têm como elementos adsorventes o carvão ativado ou a sílica gel. Eles é que vão reter nas suas superfícies os gases. A amostragem pode ser de dois tipos: com bomba, é o que a gente chama de monitoramento ativo, ou por tubo de difusão, que a gente chama de monitoramento passivo. Esses três métodos são os métodos que até
alguns anos atrás eram mais difundidos. Atualmente, para alguns gases e vapores, nós temos os métodos de leitura direta, que são instrumentos eletrônicos que têm células sensoras para cada gás. E atualmente você encontra disponíveis para oxigênio, monóxido de carbono, gás sulfídrico, que é o H2S, metano, CH4, encontra para dióxido de enxofre, o SO2, para limite inferior de explosividade também, para vapores orgânicos, VO. Então esse método de leitura direta, ele é mais preciso, mais eficiente, mas infelizmente não existe para todos os gases, mas existe para talvez os principais, aí, especialmente na maior parte das indústrias e na construção civil. Vou mostrar para vocês aqui um equipamento desse, de leitura direta. Eu não tenho aqui os demais métodos, mas eu tenho esse aqui. Ó. Esse aqui é um instrumento chamado MX6. O MX6 é um instrumento medidor de leitura direta. Nós vamos fazer uma demonstração com ele daqui a pouco. Ele mede 6 grandezas simultâneas, que são, ele mede o oxigênio, o monóxido, o H2S, mede o SO2, o LIE e o VO. Ele não mede exclusivamente aqui só o metano, mas ele mede o LIE. Para metano, você avalia metano pelo LIE, porque o metano é o gás natural. E o gás natural, você quer saber o nível de explosividade dele, se foi atingido ou não. Enfim, então nós vamos falar um pouco mais sobre ele na próxima videoaula.